Retomando, né, a gente estava falando sobre a arte do medieval, só para finalizar, e aí estávamos falando dos dois estilos, do gótico e do romântico, onde eu dizia que a característica principal aí desse movimento artístico dentro da arte do medieval seriam esses dois estilos que possuem características extremamente diferentes, como a questão do romântico ser algo mais fechado e da gótica ser algo mais aberta, mas que ao mesmo tempo também se entrelaçam no sentido de abordarem as mesmas temáticas que se voltam para a questão da religião, que é algo extremamente forte aí dentro desse período, né? A gente viu que Deus aí é o centro de tudo, ou seja, o teocentrismo predomina nessa arte do medievo, certo? E aí a gente entra na questão da arte grega. E a arte grega, ela é constituída por um conjunto de todas as artes que compõem o cenário da Grécia Antiga, né? Então, quando se pensa na arte grega, a gente já pensa na questão de militares, na questão de Olimpíada, que é uma coisa muito presente aí, porque os gregos, eles valorizam muito o cotidiano, a questão do corpo, a questão da beleza, né, do cuidado. A gente vê que a questão das Olimpíadas que nós conhecemos hoje, né, voltada para jogos, tem muito a ver com esse período da Grécia Antiga. É, e aí a gente vai ter a arte, a escultura, a literatura, que vão representar, por meio da arte, o cotidiano dessas pessoas, né, desses gregos. Outra coisa bem importante e interessante é a questão da mitologia grega, né, que se mistura o real com o imaginário. Então a gente também vai ver, vai ter muitos contos, né, muitas obras voltadas para a mitologia, né, que vai falar dos deuses, das deusas, que é algo predominante e importante também para esse período. Nas imagens, né, que são esculpidas pelos gregos, vai ser algo muito real. Como eu disse, eles gostam do real, de fato, expressar o que é real e são muito perfeccionistas, né? E essas obras, elas têm que ser perfeitas, têm que estar em sua totalidade, de forma a apresentar o real, né, em uma única obra aí, em uma escultura, né? E aí essas esculturas, elas são esculpidas, de fato, de forma a buscar a perfeição, né? Uma coisa que os gregos faziam muito era buscar a perfeição, é buscar o cuidado com o corpo, é buscar o cuidado com a religião, com a expressão da própria arte acerca do cotidiano de cada um, né? E aí, seguindo, nós vamos ter também a questão de que eles tinham o hábito, né, de pintar, né, em vasos, né, em cerâmicas, como uma forma de protesto. E as temáticas dentro do contexto da arte grega, ela era bem diversa, né? Havia essa coisa presa à religião de forma mitológica, né? Porque eles cultuavam diversos deuses, diversas deusas. Havia essas histórias aí que eram relacionadas com o real e com o imaginário das suas vivências, das suas práticas, que eram espalhadas no universo grego de diversas formas, né? Através da arquitetura, do teatro, da dança, da música, da pintura. E uma coisa muito forte nesse período é a própria pintura em cerâmicas, em vasos, né? Que não era utilizado apenas como objeto, mas justamente para manifestar, né? Para dialogar e para passar informação do que está rolando dentro desse universo gregoriano. E aí a gente vai ter algumas temáticas, como eu disse, esculpidas, pintadas nesses vasos, como a questão militar, né, que era algo muito forte aí entre os gregos, como a questão da própria mitologia que define a arte grega, a questão da religião e também das Olimpíadas, que fazia parte aí do cotidiano dos gregos, certo? E, claro, quando eu falo da questão militar, eu me refiro à questão das batalhas que eram travadas entre os gregos, né? Porque era algo muito forte também, muito presente nessa coisa de batalhas. E é isso, né? A arte grega ela é algo mais simples, há uma defesa muito grande aí dessa coisa da beleza, do corpo, né? De como se expressar, do cuidado com si. Então, os gregos tinham muito cuidado com essas relações, né? E havia
manifestação artística através do seu próprio cotidiano, né? Através das vivências, né? Da mitologia, das crenças e também desse ideal, né? Que eles buscavam de beleza sem limite, ou seja, tinham que ser perfeitos, tá? Meio que nesse sentido. Aí nós vamos ter na sequência, né, a arte romântica, que ela vai ter tudo a ver com essa arte grega, né? Ela vai pegar algumas coisas interessantes aí. Ela vai se destacar no período entre 8 e 9, mais ou menos, e ela vai ser totalmente influenciada pela cultura e crenças gregas, né? Foi através da arquitetura, a arquitetura é algo muito forte dentro da arte romântica, que ela conseguiu maior expressão, né, e significação para a história romântica. A arte romântica é bem simples, né? Como eu disse, ela vai ter muito aí da cultura grega, para que a gente perceba que uma coisa importante e interessante da arte é que uma arte vai aprendendo com a outra arte, né? E vai crescendo aí de acordo com as necessidades também. Embora haja suas características próprias, né? Mas sempre há uma dependência de um momento vivenciado, de uma transformação dentro dos períodos, porque a arte é isso, né? A arte é essa força, é esse poder de buscar, né? Se expressar diante das situações que estão nos sendo expostas, seja elas boas ou ruins, mas a arte tem esse poder de falar, de reivindicar, né? De querer melhorias. E aí, como eu estava falando da arte romântica, né, que vai ser algo fundamental também, de suma importância, que vai entrar parte da literatura, inclusive, né? E aí a gente vê que ela foi produzida pelo próprio povo, né, da Roma, é pertencente à questão da Roma, mas aí teve uma influência muito grande, como eu disse, dos gregos, né? Inclusive nas crenças e na própria cultura, ou seja, no desenvolvimento da cultura aí, dentre a arte, a pintura, a literatura, o teatro, o cinema, né? Nesse sentido. Vai haver aí a questão de que, enquanto características dessa arte, nós vamos ter expressão realista, né? Então é uma arte que se preocupa com o que é real de fato, de beleza, né? Que aí a gente vê que já é uma influência da própria Grécia, porque a Grécia tinha esse ideal de beleza. Uso de arcos na arquitetura é algo que vai marcar a estrutura, né, dos palácios, dos prédios, monumentos. Dentro da arte romântica vai ser esses arcos, né, que vai nos fazer permitir identificar que é uma arte romântica. A representação realista na escultura, a questão do colorido, da delicadeza e precisão nos detalhes da pintura, né? Essa coisa delicada, romântica, né? Simples, chamativa, cativante, é algo muito forte também dentro do romantismo. E aí, como foi dito, e eu repito, que é o fundamental nessa arte romântica é a questão da arquitetura, que vai ser a maior de todas as expressões artísticas, né? Tendo aí como destaque a construção dos portais, dos arquidutos, dos prédios, dos mosteiros, né? Que são obras físicas voltadas para a arte romântica. E aí, na pintura, desses monumentos, desses portais, desses arquidutos, a gente vai ver que essa arte, que os artistas dessa arte trabalhavam com vários temas também, né? Era bem amplo aí, como a questão dos acontecimentos históricos dentro do próprio movimento, dentro do próprio contexto em que os artistas românticos viviam, né? Também coisas cotidianas, né, do seu próprio dia a dia, acontecimentos individuais e também coletivos. A parte das lendas, que aí a gente também pode ver que tem algo da Grécia, a questão da mitologia, né? E as conquistas militares também, que seriam a questão das guerras, né, travadas entre uma arte e outra, entre um período e outro, entre um grupo e outro, um povo e outro, enfim. E também a questão da natureza morta, né? Das coisas que se encontram, mas que são vistas de forma morta, né? O natural. Então vejam que essa arte em si, ela defende, né? Ela
se manifesta a partir de diversos temas, mas aí nós vamos ter como característica principal a arquitetura, né? Que vai ser a maior arma desta arte para se expressar de forma política, econômica, social, né? Dentro de todos os movimentos aí existentes. É isso, minha gente, bem simples. Eu vejo que de uma arte para outra não tem dificuldades, são pontos específicos, né? Eu tentei abordar nessa revisão os pontos aí mais interessantes. Claro que não é só isso, tem muito mais coisa como a gente já viu em outros conteúdos voltado para essas temáticas, mas para a revisão eu tentei adentrar e ser específica e sucinta em pontos que são bem mais interessantes e importantes para que a gente tenha em mente, né? Para que a gente aprenda. Espero que tenha ficado claro e desejo mais uma vez a vocês uma boa avaliação, bons estudos, qualquer coisa estou no privado, só me procurar, né? E, como eu disse também, as revisões das questões que também são relevantes, dá uma olhada, é importante que vocês estudem por lá, estão no mural, né? Certo? E é isso. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Dependendo do horário que estão visualizando essa revisão. Até a próxima.